Louvado seja Deus pela sua bondade. Nós louvamos o seu nome para sempre, glorificamos a Ele por todas as suas maravilhas, exaltamos o nome do Senhor. Queridos, a paz do Senhor a todos, glórias a Deus. Hoje, que é a nossa lição de número 12, 1 Coríntios capítulo 15, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, 1 Coríntios 15, 35 a 58, nós vamos fazer a leitura responsiva, a partir do versículo 35 até o final do capítulo 15, eu leio o primeiro, os irmãos o seguinte, e assim vamos até o final. Amém? Diz a palavra de Deus. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Versículo 36, todos. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Senhor, te louvamos, te adoramos, te agradecemos, pedimos a tua graça, a tua unção, o teu poder para aprendermos e ensinarmos a tua palavra. É no nome de Jesus Cristo que te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, queridos. Uma lição maravilhosa, tremenda, que o Senhor nos concede nessa manhã, acerca da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, o poder da ressurreição de Cristo. O texto áureo
está em 1 Coríntios 15, 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a verdade prática, a ressurreição é o alicerce da fé cristã e a vitória sobre o pecado e a morte. Sem ela, a fé não se mantém. Quantos dizem amém? A ressurreição é uma das verdades bíblicas mais importantes, juntamente com a crucificação de Cristo, baseiam a nossa fé. E o que observamos na igreja de Corinto, como já temos visto nesse trimestre, é que eles eram divididos em muitas coisas. Os coríntios, eles tinham divisões, eles eram atrelados a pessoas, como já dissemos, a determinados nomes, a Pedro, a Apolo, a Cefas, a Cristo, se dividiu em facções, e até na Santa Ceia, como nós já vimos, havia uma divisão entre ricos e pobres, entre aqueles que tinham e aqueles que não tinham, e aqui também, um ponto doutrinário, havia também essa divisão, né? Aqueles que acreditavam que os mortos iriam ressuscitar, e aqueles que não acreditavam que os mortos iriam ressuscitar. Era uma igreja com divisões em todos os aspectos, inclusive doutrinárias. As pessoas, elas tinham várias questões que as dividiam, e aqui Paulo vai alertar sobre problemas que podem surgir na igreja e as causas desses problemas. Nós vamos, no decorrer dessa lição, poder abordar esse assunto. E o que Paulo já coloca de partida, ele usa a palavra vã ou vão. Essa palavra ela é usada por 6 vezes nesse capítulo, pelo menos, né? Eu tive contando, né? Vã seria a nossa crença, vã seria a nossa fé, o nosso trabalho seria em vão, tudo seria em vão se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo. Aqueles que já foram em Jerusalém, tirando essa cisanha de saber exatamente onde Cristo foi sepultado ou não, vão encontrar em um dos 2 lugares escolhidos, especialmente aquele visitado pelos protestantes, a célebre frase: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. E aqui há, então, essa imbricação, né, essa ligação completa entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de todos os homens. A ressurreição de Cristo e a ressurreição daqueles que acreditam. E como está dito, a fé é em vão, porque nós continuaríamos sem perdão, não teria havido justificação da nossa vida em relação ao nosso ser, e aí estaríamos nessa situação antiga de velha criatura. E aqui o alerta de Paulo é de que o evangelho que ele lança mão nos mostra claramente sobre tudo aquilo que tratamos sobre ressurreição. O primeiro capítulo do livro de Atos mostra que Jesus Cristo, ele foi crucificado na sexta-feira, 9 horas da manhã, às 15 horas ele morreu. Antes do entardecer, ele foi sepultado. No domingo, na madrugada, ele ressuscitou. Quantos podem dizer amém? E assim passou 40 dias, depois de ressuscitado, entre os seus discípulos. E a Bíblia traz essas referências, essa menção muito importante, né, esses 40 dias, e dando lições também para a igreja, que a igreja deveria ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestida de poder. Eu aqui quero parabenizar o nosso William Seymour, né, que ontem e anteontem representou muito bem, né, esse personagem ali no centenário, porque mostra exatamente aquilo que a igreja precisa fazer, né, ser cheia do Espírito Santo, buscar o poder de Deus. E esse foi um legado de Seymour acerca da importância de todos nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Esse homem de Deus, né, que era cego de um olho, né, um homem bastante humilde, mas que tem uma representação importante, impactante,
a ponto de até hoje ele ser considerado uma das maiores personalidades americanas, né? Ele, e juntamente com Luther King e tantos outros americanos importantes para a composição da nação americana. E ele foi importante para toda a humanidade, liderando esse movimento. A base é a ressurreição, crer na ressurreição. Quem crê na ressurreição tem a sua fé estabelecida. O impacto da ressurreição leva o homem a se aproximar de Deus, a buscar cada vez mais a Deus, a ser cheio de Deus e a terminar por receber o batismo com o Espírito Santo. 10 dias depois da subida de Jesus aos céus, eles descem ali do Monte das Oliveiras, né, em direção ao cenáculo, e vão buscar o batismo com o Espírito Santo. Estava lá Maria, os irmãos de sangue de Cristo, Tiago, né, que se tornou o líder, o bispo da igreja em Jerusalém, os outros líderes, como Pedro, os outros apóstolos. E aqui Paulo vai então mostrar, olha, ele ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas em uma só ocasião, né? Mais de 500 pessoas viram. E olha, hoje, né, 20 anos depois, quando Paulo escrevia essa epístola, uma das mais antigas, mais da metade dessas pessoas ainda estão vivas, eles estão por aí falando que viram o Cristo ressuscitado. E olha, não foram só eles que viram, eu também, né, como que um aborto, né, como que por último, né, também vi ao Cristo ressuscitado, e eu estou testemunhando, ele realmente ressuscitou. Mas nós não temos que crer apenas que Cristo ressuscitou, mas temos que entender o efeito dessa ressurreição para a nossa vida. Então são muitas as testemunhas que estão por aí, ainda vivas, naquele tempo de Paulo, que viram o Cristo ressuscitado. Ele também viu, não é, o Cristo ressuscitado. Ele diz, olha, ele também apareceu aos 12, e eu aqui entendo que é literalmente, né, para mim aqui é uma aparição de Cristo, já depois da recomposição do colégio apostólico, né, com Matias. Cristo apareceu, e ele apareceu depois, né, já depois daqueles 40 dias, já depois do Pentecostes, ele ainda apareceu novamente para alguns, né? E aqui Paulo vem testificar a respeito disso. Apareceu a Tiago, apareceu a Cefas, todos esses são testemunhas oculares. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo comeu com os discípulos, né? Ele participou de refeições com os discípulos, aquela refeição maravilhosa na Galileia, depois daquela pescaria em que aqueles 7, né, estavam ali, e o nome daqueles 7, né, a maior parte deles é ocultada, mas há menção de 2 de forma nominal, que é exatamente Tomé e Pedro, né, 2 difíceis, homens difíceis como nós, homens que eram difíceis de acreditar, difíceis de domesticar, difíceis de entender, mas a ressurreição fez com que eles pudessem dar a própria vida pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, pelo Evangelho. Olha, essas pessoas viram, elas estão até vivas até agora, quando eu estou escrevendo para vocês, Coríntios, era o que Paulo estava dizendo ali. Eles estão vivos, eles viram, eu vi também. Cristo realmente ressuscitou. Nós podemos crer, vocês também podem crer firmemente na ressurreição de Cristo. Mas, queridos, existiam pessoas que acreditavam até mesmo que Cristo tinha ressuscitado, mas que não acreditavam que os mortos, eles iriam ressuscitar, né? E Paulo estava tentando corrigir esse ponto, né? Essa falsidade, esse falso pensar, através da exposição dessas primícias dos que dormem, falando acerca do que iria acontecer. Esses virão, está no versículo 23, né? Quando Paulo narra maravilhosamente sobre a ressurreição, falando a respeito desse momento maravilhoso, diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, a ressurreição, que inclui não só realmente, né, o corpo que vai ser dado aos mortos, mas também o corpo dos vivos, ressurreição no sentido mais amplo, que será transformado num átimo, ou seja,
a palavra mais próxima do português, né? Não abrir e piscar de olhos, como essa expressão física, muito rapidamente, os mortos em Cristo vão ressuscitar e os que estiverem vivos em Cristo vão ser transformados. Repita comigo: os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os vivos em Cristo, a quando da sua vinda, vão ser transformados. Vão ser transformados, vão receber um corpo glorificado, corpo semelhante ao corpo de Cristo, com essa natureza tremenda, maravilhosa, e nós podemos crer, esses que vão ressuscitar primeiro, né, muito rapidamente antes de nós, como bem explicado em Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 até o 18, nós compreendemos como Daniel, né, como os profetas, e Daniel de uma forma muito clara, ele vai vir, ele vai voltar, é o Messias esperado por Israel, ele já veio a primeira vez, já viveu entre nós, já morreu pelos nossos pecados para nos dar a salvação, e ele já ressuscitou, aleluia, glória a Deus, e após a sua ressurreição, ele viveu na terra durante 40 dias em companhia dos seus discípulos, subiu aos céus, depois de ser visto por centenas e centenas de testemunhas, e ele está sentado à direita do Pai. O corpo, queridos, isso é poderoso. Quando isso vem à minha mente, algo poderoso vem ao meu coração. O corpo do homem, o corpo humano, o homem, a obra-prima de Deus, já está no céu, já tem acesso às regiões celestiais, já está lá, mas não é qualquer corpo, é um corpo glorificado, é um corpo transformado, é um corpo incorruptível, que não pode mais morrer, não pode mais pecar, e esse corpo nos representa lá no céu. Por isso, através do corpo de Cristo, nós somos um com Ele, integrando o seu corpo, e podemos nessa manhã desfrutar de todos os efeitos, de todo o impacto, de todo o poder, de toda a glória da ressurreição de Jesus Cristo. Quantos podem glorificar e adorar o nome do Senhor? Paulo então vai dizer, queridos, se não acreditarmos na ressurreição, que nós vamos ressuscitar ou sermos transformados, porque ele mesmo usava a primeira pessoa do plural, como se ele fosse também ser arrebatado. Jesus disse, né, que o momento em que isso vai acontecer, né, cabe ao Pai, na ciência da divindade, é que isso está mencionado. Paulo não sabia, o homem usado para escrever as Escrituras, quando isso ia acontecer, mas a esperança é que acontecesse já com ele ali ainda vivo, era o que ele queria, e é o que nós queremos. Por isso nós estamos orando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos dizem glória a Deus? Sim, queridos, se nós não acreditarmos, Paulo diz em 15:32, se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está usando a ironia para dizer que a ressurreição é fundamental, e crer na ressurreição é um fundamento da nossa fé. Não adianta qualquer esforço, não adianta nada se não houver a ressurreição, e se ela não for ser consumada também em favor das nossas vidas, porque para isso Cristo viveu sem pecado, morreu na cruz, sacrificou-se por nós para nos dar essa condição. Mas Paulo revela que pessoas estavam conversando, né? Pessoas estavam falando que não havia ressurreição, pessoas estavam dizendo umas para as outras, e isso contaminava, esfriava totalmente a fé, desviava as pessoas do caminho. E o que ele dizia? São as más conversações. Más conversações, queridos, não é apenas falar de imoralidades sexuais, mas má conversação também é falar errado sobre as Escrituras. E essa é a má conversação dita pela própria palavra de Deus. Falar aquilo que não tem nas Escrituras, distorcer as Escrituras, retirar a fé das pessoas, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Do mesmo modo, a incredulidade vem pelo ouvir outra palavra, que não é a palavra de Deus. Assim, se o homem, o ser humano, enche a sua mente, a sua cabeça, de palavras vazias, de palavras contra a Bíblia,
daquilo que não vem de Deus, ele não vai ter fé. Ao contrário, ele vai ter incredulidade. Mas, queridos, o pior é que isso, ou seja, ficar ouvindo aquilo que não vem de Deus, mesmo sob o ponto de vista doutrinário, especialmente sob esse ponto de vista, vai trazer uma corrupção absurda. Essas pessoas que andam propugnando religiões falsas são as pessoas mais corrompidas sob o ponto de vista moral e etc. que existem sobre a face da terra. Elas podem querer aparentar santidade, mas são as pessoas mais corrompidas e são corruptoras. Elas corrompem gerações, multidões. E nós, no nosso papel de crentes, é não dar ouvidos, é não permitir essa contaminação para nós, é não dar audiência, é não dar legitimidade para essas corrupções que tentam passar para as nossas vidas e nos envolver em uma cadeia de mentiras e de falsidades que levam as pessoas a ter uma completa corrupção, porque é o que está dito, corrompe até os bons costumes, termina por levar o homem à total falência sob o ponto de vista moral. Bem, queridos, Paulo ele vai explicar essa questão relacionada ao corpo, e isso é muito importante, porque nos dá uma esperança muito grande. E ele diz em 15:48 de 1 Coríntios, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Queridos, Paulo está explicando que existe esse corpo, que é semelhante ao corpo de Adão, já depois da queda, corrompido, ele chama de corpo terreno, mas existe também o corpo espiritual, e esse corpo espiritual é o corpo de Jesus Cristo, mas é corpo, e esse corpo é um corpo, como nós já antecipamos, ele é um corpo celestial, é um corpo incorruptível. Nós louvamos a Deus, porque Paulo, ao esclarecer essa verdade, nos mostra as características do corpo que nós iremos receber com a ressurreição ou a transformação, se estivermos vivos a quando da vinda de Cristo. Um corpo espiritual, um corpo que não é corrompível, um corpo celestial, que tem acesso às regiões celestiais, e um corpo imortal, não mais sujeito à morte, não sujeito ao pecado, não sujeito à morte, não sujeito a essa terra material, mas com acesso às regiões celestiais, que vai habitar a Jerusalém celestial e vai poder estar com Deus, com o Senhor para sempre. Paulo vem explicando que, não obstante esse corpo físico ser submetido a uma decomposição em razão da queda, e ele ainda ter que passar, em princípio, por essa decomposição, para o pó da terra voltar, o Senhor, ele irá ressuscitar a todos nós, e trazer o nosso corpo, e fazer com que o nosso corpo seja ressuscitado, com essa natureza gloriosa. Existe, portanto, essa explicação, e a explicação é dada através da semente, porque algumas pessoas que querem formular fábulas e teorias acerca da palavra de Deus, em princípio, todos nós temos que passar pela morte. E como disse Paulo, é como a semente que primeiro desaparece, ela está aqui na nossa mão, mas a semente é totalmente jogada dentro da terra, sepultada, enterrada, e assim, em princípio, também vai acontecer com todos nós. Seremos um dia separados desse corpo que vai ser sepultado, mas Paulo explica, assim como a semente que foi sepultada, que vai morrer, vai perder praticamente toda a sua condição e substância, vai haver aquilo que se chama germinação, e vai nascer uma planta da terra, vai sair da terra, vai aparecer daquilo que era o nada, o subsolo, e essa vida vai surgir. Paulo diz, olha, a ressurreição vai significar exatamente isso. Esse corpo novo que vai aparecer,
Mas primeiro, como sementes, nós seremos sepultados, e aqueles que morreram em Cristo, eles irão então ser ressuscitados. Por quê? Porque hoje nós temos ainda essa velha natureza no corpo, unidos ao Adão, ao primeiro Adão, ao velho homem, e esse corpo é um corpo mortal, que morre, mas agora em Cristo nós estamos unidos a Cristo, e por isso nós estamos unidos ao corpo de Cristo, ao corpo ressuscitado de Cristo, e em razão dessa unidade que temos com o corpo de Cristo, com o Senhor, e por crer nessas verdades dadas pela palavra de Deus, nós haveremos, depois de mortos, também ressuscitar. Quantos acreditam, dizem glória a Deus? Paulo vai fazendo esses contrastes do carnal versus o espiritual, e ele diz em 15:50, isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Queridos, o pecado, ele é esse aguilhão que existe no corpo do homem, nessa natureza humana caída, que prende o homem ao poder do diabo. E esse poder do diabo, que ainda está na vida humana, que ainda não foi remida por Cristo, e ainda está nessa velha natureza decaída, ele é vencido através da fé. E quando nós cremos, nós recebemos do Senhor, portanto, todas essas promessas que são reais, são espirituais, mas são leis mais válidas e mais importantes do que a própria lei da gravidade, aquela que nós entendemos que um corpo, quando é solto, vai cair ao solo. As leis espirituais, elas têm uma validade inderrogável por qualquer homem, por qualquer criatura. Ninguém pode revogar as leis espirituais, e essas leis espirituais baixadas por Jesus Cristo, elas estão postas sobre a nossa vida e impactam também a nossa natureza corpórea. O homem foi criado por Deus, corpo, alma e espírito. E Deus vai restaurar totalmente na humanidade, como já fez em Cristo, toda essa natureza. Nós vamos ter o nosso corpo, o corpo glorificado, semelhante ao do Senhor. Teremos essa transformação e continuaremos a ter essa natureza, como Deus criou, e que o inimigo tentou roubar, tentou matar, tentou impedir, mas que o Senhor irá nos dar a vitória. Quantos podem dizer amém? Queridos, e o encerramento dessa lição? A rapidez da ressurreição, nós já falamos um pouco, né? 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olhos, a ressurreição dos mortos vai acontecer. E logo a seguir, né, num tempo que não se pode contar, aqueles que estão vivos em Cristo serão arrebatados e serão transformados. A morte então terá sido aniquilada, e nós herdaremos esse corpo glorificado, um corpo semelhante ao do Senhor, não mais sujeito à corrupção, ao pecado, à morte, e um corpo, como nós já antecipamos, que terá acesso aos céus, viverá nos céus, poderá então entrar nos céus, e receberemos tudo isso do Senhor. Haverá, portanto, esse triunfo, né, que já foi traçado lá no Velho Testamento. Isaías 25:8 diz, tragada a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor falou. E em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mais uma vez a palavra vão, já trazendo a nossa vida para a realidade de trabalho, de testemunho e da obra de Deus. Aquele que crê na ressurreição de Cristo, vive uma vida voltada para Deus, servindo uns aos outros e compartilhando esse testemunho para as pessoas. O Senhor não nos chamou apenas para nós sermos salvos, mas para que nós sejamos usados, para que muitas pessoas sejam salvas e sejam impactadas pela salvação e possam ter essa esperança. A esperança que muitos já perderam e vêm a tê-la através de falsas informações
e de uma falsa fé, porque o inimigo ele está agindo na vida das pessoas fragilizadas, pessoas que perderam entes queridos, normalmente, e aí ele começa a trabalhar trazendo doutrinas falsas, mas nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo, eles estão lá no paraíso, aguardando o dia da ressurreição. Quantos podem louvar a Deus? O que vai haver é a ressurreição, porque ela já houve em Cristo e ainda vai haver em nós. Vamos levantar por alguns instantes e fazermos uma oração nesse momento de gratidão a Deus, agradecendo ao Senhor por esse milagre, o milagre da ressurreição. E eu recomendo a cada um dos irmãos que leiam a palavra, não só esse capítulo 15, que é maravilhoso, mas abram também em Tessalonicenses e recebam cada versículo, o impacto de cada versículo em vossas vidas, né? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, e na palavra quando lemos, está escrito, Paulo dizendo em Tessalonicenses, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês desconheçam, que vocês sejam ignorantes como os outros, como as pessoas do mundo, mas que vocês saibam que Cristo ressuscitou, e como Ele ressuscitou, também os que em Cristo dormem, vão ressuscitar também. Depois, aqueles que estiverem vivos em Cristo, serão transformados, serão arrebatados com o Senhor, encontrá-lo nos ares, e viverão para sempre com o Senhor, porque o mesmo Senhor, Ele descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar, aleluia. E você que está vivo, que ora Maranata, se Jesus voltar agora, você vai ser transformado, o seu corpo será um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, conquistado por você e para você, para que você seja a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Senhor, de uma forma integral, por inteiro, porque para isso Jesus realizou toda a sua obra de salvação. E que você nessa manhã levante as suas mãos e comemore, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele impacta a tua vida com todas as suas promessas, e um dia toda essa experiência que ainda falta, porque mesmo com a sua alma transformada, o seu espírito transformado, você ainda vive nesse velho corpo, mas a garantia, o penhor é Cristo. Ele está nos céus, Ele está nas regiões celestiais, essa é a garantia. Mais de 500 pessoas, centenas de pessoas viram Cristo ressuscitado, e nessa manhã, pela experiência dada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, a nossa fé é gerada para crer no poder da ressurreição de Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se tiver alguém que queira Cristo, pode vir à frente. Se tiver alguém que queira se reconciliar, vem à frente. Nós já vamos orar nesse momento. Senhor, nós louvamos a Ti, exaltamos o Teu santo nome, Te agradecemos pelo Teu poder, pelos milagres, pela Tua ressurreição. E nessa manhã comemoramos, festejamos todo o efeito disso para toda a humanidade que crê, a humanidade que Tu tens a restauração garantida. Por isso, Senhor, recebe o louvor, recebe a glória, recebe a adoração do Teu povo para sempre, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém, e graças a Deus.